again. It's a rich thing. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Quando Me Apaixono, do dia 11 de novembro a 15 de novembro de 2024. Lembrando pessoal que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição feita pela emissora. Segunda-feira, dia 11 de novembro. Carlos faz uma surpresa para Matilde, e Matilde começa a chorar de emoção. Jerônimo vai ao hospital falar com a médica que atendeu Roberta. Renata conta para Constança as suspeitas de Jerônimo sobre Roberta. E Constança também acha que Roberta se jogou de propósito das escadas. Constança convida Renata para morar com ela e diz que a ama como se fosse sua filha. Matilde fala para Carlos que jamais imaginou isso. Carlos diz que também nunca imaginou amar tanto alguém. Carlos pede Matilde em casamento e pergunta se ela quer formar uma família com ele. Matilde chora e diz que esperou tanto esse momento que achou que ele nunca iria chegar. Matilde diz que sim e aceita se casar com Carlos. Jerônimo quer fazer o teste de DNA e Marina explica que somente Roberta ou o marido pode fazer. E mesmo assim, não seria mais possível, pois já é tarde demais para isso. Chega o resultado da necrópsia de Rafael e Carlos liga para Jerônimo. Jerônimo pede para que ele abra e veja o resultado. Carlos se assusta e fala que não pode dar o resultado por telefone. Augusto vai à casa de Renata e diz que veio ver se ela está bem. E conta que procurou um amigo, o Sr. Vidal, e ele vai cuidar de seu divórcio imediatamente. E avisa que ela tem uma hora marcada com ele amanhã e que ele vai a acompanhar. Gonçalo e Regina se encontram por acaso no estacionamento do hospital. Ele pergunta por que ela voltou. Regina diz que precisa falar com ele e pede para que ele vá hoje à noite em sua casa. Antônio fala para Cantu que Regina voltou para a capital e que não houve forças humanas que a impedisse. Cantu conta que vai voltar para a capital e pergunta se Antônio quer que Gonçalo a proteja. Antônio diz que não, e que quer ser o único a protegê-la e encontrar a filha, e que a única pessoa que ela deve ficar agradecida é ele. Josefina pede ajuda para o Dr. Soto, pois estão investigando seu passado. Dr. Soto diz que tem dado apoio incondicional para ela, e Josefina não cumpriu sua palavra. Soto fala que se cansou, e que se Josefina quiser que ele continue ajudando, que cumpra o que prometeu, ou não vai mais contar com ele. Regina conta sua experiência com os desabrigados e fala que despertou algo novo nela, coragem para viver a vida sem medo e sem culpa. Inês fala para Regina que vai entreter Dona Carla para que ela consiga conversar com Gonçalo. Depois, Inês conta que encontrou outro dia Josefina no hospital e que estava com a filha que perdeu o bebê e que ficou somente um dia no hospital. Regina se assusta e conta que Gonçalo disse que Roberta está internada porque perdeu o bebê. Carlos pergunta para Matilde quem esteve na fazenda no dia da morte de Rafael. Matilde conta que ela e Lázaro foram para a cidade e que quando voltaram, Rafael estava ferido no quarto. Depois chegou o Dr. Neves, seu Augusto e o Padre Severino. E conta que Augusto veio quando ela não estava e deixou um papel do banco com um bilhete. Matilde pergunta por que isso agora. Carlos conta que chegou o resultado da necrópsia de Rafael e mostra para Matilde, que se assusta com o resultado. Álvaro encontra Carina e ele diz que ela continua sendo sua mulher e que investiu muito nela para querer que ela o deixe. E fala que jamais vai lhe dar o divórcio para que ela fique com Lázaro, aquele morto de fome. Padre Severino chega e pede para Álvaro soltar Carina. Álvaro vai embora e Padre Severino pede desculpa para Carina por não ter acreditado nela quando disse que Álvaro a maltratava e era viciado em álcool. Lázaro tem medo da reação dos pais de Carlos por Matilde ser uma moça simples do campo.
Carlos fala que vai pedir para seus pais virem conhecer Matilde. Constância está contando para Augusto que Renata é uma bênção em sua vida, e o telefone de Renata toca e é Jerônimo. Ela atende e Augusto percebe que é ele. Jerônimo diz que vai ter que voltar para a fazenda e fala que pretende esclarecer as coisas entre eles. Renata diz que eles não têm nada para esclarecer. Augusto se aproxima e pergunta se ela quer mais café. Jerônimo se assusta e pergunta se ela está com Augusto. E Renata desliga o telefone na cara dele. Renata e Jerônimo pensam um no outro. Matias e Adriana verificam as contas da empresa. Gonçalo não consegue parar de pensar em Regina. Inês pergunta para a dona Carla se ela pode ajudar hoje à noite a fazer aquele leite com chocolate e flocos de arroz que é o favorito de Andrezinho e que amanhã, quando ele chegar, tenha tudo o que ele gosta. Dona Carla aceita ajudar Inês. Antônio se encontra com Regina e pergunta se ela está mais tranquila e fala para eles fingir que nada aconteceu. Regina diz que não e fala que aconteceu, e aconteceu muita coisa. E fala que tomou uma decisão e que ele disse que se o amor não acontecesse, não haveria nenhum problema entre eles. E conta que o amor não aconteceu da parte dela. E diz que não o ama. E devolve o anel e diz que lamenta, mas acabou. Jerônimo chega na fazenda e pede o resultado da necrópsia. E fala que Rafael não tirou a própria vida e que ele foi assassinado. Honório vê que os investimentos não batem o valor. Adriana diz que os investimentos usados para a compra dos barcos foram desviados e eles não têm mais os barcos. Gonçalo suspeita de Branca e pede para Honório um relatório detalhado do estado financeiro da empresa. Jerônimo fala que no fundo ele não acreditava que Rafael tinha tirado sua própria vida. Carlos diz que Rafael foi assassinado e fizeram eles acreditar que tinha tirado sua própria vida. Jerônimo diz que foi alguém que esteve na fazenda. Jerônimo fala que pode ser Roberta, que esteve na fazenda quando entregou a carta. Carlos diz que também pode ser Augusto, pois esteve na fazenda naquele dia. E Dr. Álvaro também é suspeito por acobertar o assassinato quando dispensou a autópsia. Daniel passa as informações do que está acontecendo na empresa para Branca. Branca liga para Honório e pergunta se ele quer dar um passeio de barco. Honório fala para ela parar de brincadeira e conta que a empresa vai denunciar ela por uso indevido do dinheiro da empresa, por transferência de fundos, por fraudes e certamente por outros delitos. Branca pergunta se ele tem certeza que ela é a culpada e não ele. Honório lembra que assinou uns documentos sem ler. Jerônimo avisa todos na fazenda que vai fazer uma denúncia de assassinato. Augusto chega em seu apartamento e Selena está em sua cama, e eles ficam juntos. Antônio diz que não vai permitir que Regina o tire de sua vida, e que vai encontrar sua filha para que fique agradecida e decida ficar ao seu lado. Gonçalo vai à casa de Regina e ela diz que o ama, e diz que não está disposta a renunciar isso. Gonçalo pergunta sobre Antônio e ela diz que terminou com ele. Eles se beijam. Josefina liga para Gustavo e pergunta o que ele quer. Gustavo diz que quer muito dinheiro e que agora ela tem e precisa para apagar a memória dele. Josefina fala que ele não tem provas. Gustavo diz que tem provas que uma de suas filhas não é de Josefina. Josefina aceita o trato e faz negociações com ele. Doutora Marina conta para Roberta que essa manhã Jerônimo Linhares veio pedir para fazer um teste de DNA. Regina e Gonçalo fazem amor. Augusto manda mensagens para Renata e combinam de se encontrarem mais tarde. Renata pensa em Jerônimo e ele também pensa em Renata. Selena fica brava com Augusto por trocar mensagens com Renata. Augusto pede para Selena dar um tempo e fala que ela que entrou em sua vida e que eles não têm nenhum compromisso e que não quer ter nenhuma relação sentimental. Selena diz que sempre criticou Roberta por aceitar esse tipo de relação e conta que agora ela está igual a ela
e que Roberta e Augusto são iguais. E que eles usam as pessoas, brincam com os sentimentos e depois, quando não serve mais, jogam fora. Augusto fala que é coincidência e acha que seria interessante se eles se conhecessem. Roberta fala para Josefina que está começando a odiar ela e que graças a ela está percebendo que está destruindo a sua vida. Matias e Adriana acabam pegando no sono com tanto trabalho. Gonçalo liga perguntando como estão as coisas, e Matias diz que está mal, e que é mais sério do que eles imaginavam. Gonçalo, feliz, diz para Matias não se preocupar, pois nessa vida tudo tem solução e vão encontrar uma. Matias estranha e fala que Gonçalo parecia animado, e que ao invés de estar passando por uma crise financeira, estivesse no melhor momento de sua vida. Gonçalo manda mensagens para Regina e Dona Carla pergunta quem é. E Regina fala que foi Inês. Regina conta para Dona Carla que terminou com o Antônio porque não está apaixonada por ele. Renata vai falar com o advogado, amigo de Augusto, para se divorciar. O advogado diz que vai notificar Jerônimo e só depois assinar os papéis. Renata se assusta por ser tão rápido e simples. César convida Constança para passear. Augusto sugere para Renata iniciar a anulação de seu casamento na igreja. Jerônimo vai à delegacia e faz uma denúncia contra Álvaro, Augusto e Roberta pelo assassinato de Rafael. Matias diz para Gonçalo que Branca fez transferências dos investimentos da empresa para contas fantasma. Gonçalo fala que vão encontrar ela a qualquer custo. Honório conta que ele foi o culpado, pois assinou documentos sem ler e que Branca tinha tudo planejado. Dona Carla não quer conversar com Regina por ela ter terminado sua relação com Antônio. Cantu conta que Josi registrou Renata e Roberta 2 dias depois que Roberto morreu, e que dentro de alguns dias vai ter provas que Josi e Josefina são a mesma pessoa. Roberta tem alta e Josefina agradece a colaboração da doutora Marina. Marina pede para Josefina não confundir as coisas, e é a última vez que elas vão se ver, e que não costuma se envolver em problemas de seus pacientes. Josefina oferece dinheiro para Marina para que se sinta melhor. Doutora Marina diz que não está à venda e nunca estará. Inês e Regina estão conversando e Josefina e Roberta passa e Regina não consegue ver ela. Regina diz como são as coisas, que antes ela era traída e agora ela é a amante. Daniel liga para Branca e diz que as coisas estão se complicando e que fugiu do controle, e pergunta como ela conseguiu fazer sumir tanto dinheiro. Branca diz que não interessa e que ele vai receber a parte dele só depois que Honório implorar para ela e que seja marido dela. Branca manda uma mensagem para Honório e diz para ele não trabalhar tanto e que ontem à noite nem foi dormir em casa e que se estiver muito cansado, ela pode lhe fazer uma massagem. Adriana fala que Branca está o vigiando e sabe tudo o que acontece na empresa. César e Constança vão fazer um piquenique. Jerônimo pensa em Renata e manda uma mensagem para ela e diz que hoje, mais que nunca, sabe que ela é inocente. Gonçalo conta para Renata o que Branca fez e que a empresa pode ir à falência e pede sua ajuda para investigar. Álvaro é preso suspeito da morte de Rafael. Padre Severino vê Álvaro sendo levado pela polícia. Ele vê Carina e avisa que levaram Álvaro preso. Renata estranha a mensagem de Jerônimo. Mais tarde, Renata conta que tinha umas informações confidenciais que não passou para o computador por medidas de segurança e por isso tinha esses documentos guardados. Honório fala que Branca teve acesso a eles no computador. Renata diz que esses arquivos é muito antigo e Branca nem trabalhava na empresa. Gonçalo diz que era o que faltava, que alguém de toda confiança esteja traindo eles. Renata fala que não quer culpar ninguém, mas a única pessoa que vem à sua mente agora é o Daniel.
e que ele trabalha diretamente com ela e Adriana e sabe de tudo o que acontece. Gonçalo diz a todos que eles vão restringir qualquer informação para Daniel. A polícia vai à mansão dos Monterrúbios com uma ordem de prisão contra Roberta e diz que ela é suspeita pelo assassinato de Rafael Gutierrez. Daniel chega na sala de Gonçalo e ele diz para Daniel continuar o que estava fazendo e que eles se encarregam ali. Daniel fala que quer ajudar. Gonçalo diz que ele está ajudando vendo as pendências. Daniel sai e deixa a porta aberta e Renata vai fechar e ele está ali. Adriana pergunta se eles estão chateados com Daniel. Renata conta que o problema é que eles acham que Daniel é que está passando as informações para a Branca. Adriana se assusta e pergunta por que Daniel faria isso. Matias fala que por dinheiro e que Branca deve ter prometido uma boa quantia em dinheiro para ele. Augusto chega no aeroporto e Ezequiel está o esperando. Eles estão saindo e Jerônimo e o delegado estão os esperando. O delegado diz que Augusto está preso suspeito do assassinato de Rafael Gutierrez. Augusto fala que ele é inocente e que Jerônimo só quer manchar a sua imagem com Renata. Josefina liga para Gonçalo e ele não entende o que ela está falando e coloca no viva voz. Josefina conta que estão levando Roberta para a delegacia e estão a acusando de atirar em Rafael Gutierrez. Jerônimo conta para Carlos que se soubesse que Rafael tinha sido assassinado, ele teria tomado um rumo diferente. Carlos fala que talvez nunca tivesse conhecido a Renata e que Rafael ter tirado a própria vida foi o que levou ele a procurar ela e que essa confusão o levou para o amor. E fala que o destino deles estavam cruzados e que ele tinha que conhecer Renata. Augusto chega na delegacia e Álvaro está lá. Augusto diz que o prenderam por culpa dele. Álvaro fala que não é verdade e que foi Augusto que pediu a dispensa da autópsia. Augusto diz que quem vai acreditar em um bêbado e que o único culpado é Álvaro. Roberta chega na delegacia e é presa. Depois, Josefina lembra quando ela matou Rafael. Gonçalo pede para Renata entrar em contato com Jerônimo para saber o que está acontecendo. O advogado de Augusto chega e quer saber se ele é culpado, e por que Álvaro garante que ele obrigou a dispensar a autópsia. Augusto conta o que aconteceu naquela noite, e fala que Álvaro é um bêbado e não sabe por que ele está dizendo isso, e quer que acabe com Álvaro por ter ficado contra ele. Karina pergunta para Jerônimo por que mandou Álvaro para a cadeia. Jerônimo fala que quer justiça e Álvaro impediu a autópsia do corpo de Rafael e por isso ninguém soube sobre o assassinato. Renata liga para Jerônimo e pergunta por que mandou prender Roberta. Jerônimo conta que saiu o resultado da necrópsia de Rafael e que ele foi assassinado. Josefina jura para o Dr. Soto que Roberta é inocente. Gonçalo chega e Josefina pede para ele subornar alguém e usar a sua influência e fazer o que for, legal ou ilegal, para tirar Roberta da prisão. Gustavo combina de ir para a capital encontrar Cantu. Andrezinho recebe alta do hospital e todos ficam felizes. Cantu conta para Antônio que Gustavo vai lhe entregar as provas que Josi e Josefina são a mesma pessoa e que uma delas não é sua filha. Antônio fala que não sabe como essa informação o incomoda, pois Gonçalo e Regina vão estar sempre ligados. Renata quer falar com Roberta e conta que Jerônimo fez uma necrópsia e por isso Roberta foi presa, suspeita do assassinato, e que no dia do assassinato encontraram uma carta assinada por Roberta. Josefina se lembra e começa a passar mal. Augusto chama Ezequiel e manda ele destruir Jerônimo. Ezequiel não entende. E Augusto pede para ele pensar um pouco e que existem várias maneiras para Jerônimo ficar sem nada. Ezequiel pede para Augusto o perdoar e que nisso ele não vai poder o ajudar. Augusto pergunta o que aconteceu com ele e sabe que ele pode ganhar muito dinheiro com isso. Ezequiel diz que as coisas mudaram e que tudo que tem agora é o seu filho, e que se as coisas saírem do controle, ele não quer que Paulinho se envergonhe dele.
Renata consegue falar com Roberta. Roberta pergunta se ela está feliz com o que Jerônimo fez. Renata fala que o que importa é ela sair dali e que precisa fazer algumas perguntas claras e precisa de respostas contundentes. Roberta fala que não matou Rafael. Renata pergunta se ela é a Bonita e se ela também vai jurar que não teve nada com Rafael. Roberta confessa que teve uma relação amorosa com Rafael e que sim, e que ela é a Bonita, mas jura que não matou Rafael. Renata pergunta por que ela não disse a verdade. Roberta fala que não sabia que Jerônimo sabia sobre a Bonita. Roberta conta que amava Rafael e que não poderia fazer mal a ele. Renata pede para Roberta contar tudo o que aconteceu entre ela e Rafael. Josefina faz um drama para Gonçalo tirar Roberta da cadeia. Josefina jura que Roberta não é uma assassina e fala que põe a mão no fogo por Roberta e que nunca vão conseguir provar que ela é culpada. Roberta conta para Renata que eles iam fugir juntos, mas Rafael a deixou plantada e que recebeu uma carta dele. Renata conta que Rafael também recebeu uma carta de Roberta. Roberta diz que não escreveu carta nenhuma e fala que existe outra Bonita ou alguém se passou por ela. Aurora vai falar com Augusto na cadeia e diz que ele é um lixo e que agora ele está no lugar certo. Renata conta que viu a carta e fala que era a letra de Roberta. Roberta diz que não escreveu a carta e pede para Renata mandar um grafologista ver. E conta que nunca esteve na fazenda e que não conhece esse lugar. Renata pergunta se o filho que ela estava esperando era de Jerônimo. E Roberta diz que sim, que era de Jerônimo. Mais tarde, Renata conta para Matias tudo o que Roberta lhe disse. E que as provas vai ser fácil para inocentar Roberta. Souto diz para Roberta que vai conseguir as provas amanhã e que hoje ela vai ter que passar a noite na cadeia. Roberta surta e diz que o lugar é asqueroso e não quer ficar ali. E pensa quem será que atirou em Rafael e quer colocar a culpa nela. Padre Severino recebe uma ligação e é a sua sobrinha, a doutora Marina. Ela avisa que vai entrar de férias e que vai ao povoado, pois é aniversário de Padre Severino. Roberta pensa em tudo o que Renata lhe disse e quer saber de onde saiu a carta que Rafael recebeu. Regina sai escondida de sua casa sem que Dona Carla veja, para se encontrar com Gonçalo. Matias pergunta o que Renata vai fazer agora, já que sabe toda a verdade. Renata fala que vai ter tempo para isso, mas agora a prioridade é tirar Roberta da cadeia e ajudar Gonçalo na empresa. Renata pega o telefone para ligar para Jerônimo, mas depois desiste. Regina conta que ficou com vontade de ligar para Gonçalo, mas não quis complicar mais a situação. Gonçalo fala que ela pode ligar quando quiser e que não sabe o que fazer para que ela não se sinta tão mal, pois nunca esteve nessa situação. Gonçalo conta para Regina que a empresa está passando por uma crise financeira e que Roberta foi presa. Constança acorda e vê um bilhete que Renata deixou e avisa que saiu bem cedo e pede para Constança ir falar com Gonçalo. Regina liga para Jerônimo para saber como ele está, depois que ele descobriu que Rafael foi assassinado. Regina conta para Jerônimo que está saindo com Gonçalo, pai de Renata e que o ama. Regina pede para ele lutar pelo amor de Renata, agora que já sabe toda a verdade. Gonçalo conta para Constância sobre a fraude da empresa. Matias pede para ela falar com Honório, pois está mal com toda essa situação. Constância fica brava por Josefina ter deixado Roberta sozinha na delegacia. Matilde avisa Jerônimo que tem visita. Jerônimo fala que não quer ver ninguém. Renata entra e pergunta se nem ela. Jerônimo se assusta. Renata conta que Roberta confessou que é a Bonita, mas negou em ter matado Rafael e que tem provas de sua inocência.
Carlos conta para Alzira que Álvaro está preso. Alzira fica feliz e fala que só espera que seu filho não seja dele. Renata explica para Jerônimo que jogaram com Roberta e Rafael, porque Roberta não escreveu a carta para Rafael, e conta que Roberta também recebeu uma carta onde dizia que Rafael não a amava. Matilde avisa Carlos que Renata está na fazenda. E depois, ela pede permissão para ir à cidade com Carina. Carlos diz que ele não é seu dono e que ele é seu namorado, e que ela não precisa pedir permissão. Jerônimo diz que as autoridades vão resolver tudo. Renata fala que um dia ela disse para ele que ela não era bonita e que ia provar isso. Jerônimo diz que ele foi um imbecil e suplica para que ela o perdoe. Diego liga para Selena e pergunta se ela já viu o jornal. Selena liga à televisão e descobre que Roberta está presa por matar Rafael Gutierrez. Matias conta para Gonçalo que vai pedir o divórcio e que não suporta mais ficar ao lado de Roberta. Gustavo avisa Josefina que já está na capital e que ela não tem mais tempo. Renata fala que algumas feridas não se curam mesmo se perdoarem, e que nesse momento o importante é encontrar o assassino de Rafael, e que vai falar com Augusto. Jerônimo pede para Carlos levar a carta e a foto para saberem se a pessoa que escreveu são a mesma. Roberta sai da cadeia e pergunta por que Josefina não está ali. Gonçalo conta que ela está em casa, pois estava mal com a situação. Roberta diz que precisa dela e que queria vê-la e abraçá-la. Matias pergunta por que Roberta mentiu para todos. Roberta fala que estava apaixonada e que fez o que Rafael pediu. Dr. Álvaro tem a sua prisão decretada e perde o registro de médico cirurgião. Álvaro diz que ele não é culpado e que é inocente. Ele começa a gritar e manda Carina tirar ele dali, pois ela é esposa dele e tem a obrigação de ajudá-lo. Jerônimo vai ao túmulo de Rafael por ele não ter tirado a sua própria vida. Roberta chega em casa e Josefina fica feliz. Roberta diz para Josefina que elas têm muito que conversarem sobre a morte de Rafael e sobre a carta que ela não escreveu para ele. Renata vai ver Augusto na prisão. Roberta lembra a Josefina que ela era contra ao namoro dela com Rafael. Roberta diz que amava muito Rafael. Josefina pergunta se ela já se esqueceu da carta que Rafael mandou para ela, dizendo que não a amava. Roberta duvida da carta, pois Rafael também recebeu uma carta que supostamente ela escreveu. Josefina fala que ficar presa a abalou muito. Diz que teve muito tempo para pensar e que chegou à conclusão que foi Josefina quem escreveu as cartas para ela e para Rafael, e que foi ela quem atirou em Rafael.